quiser falar alguma coisa, é só chamar, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fazer uma pergunta, tá? A gente está distante, assim, mas a gente pode tirar nossas dúvidas, tá ok? Então, vou fazer aqui uma apresentação. Deixa eu estar aqui. Vocês estão conseguindo, pessoal, ver a apresentação? Sim. Sim. Tá bom, então. Sim. Movimento, ok. Movimento unidimensional, correto? Então, assim, o movimento unidimensional, ele é, como o próprio nome sugere, né? Único, né? Dimensional, única dimensão. Nós começamos a ver isso na aula passada. Falamos bem rapidamente, e aí demos mais ênfase, né? As unidades de medida, tá, pessoal? Que é muito importante, metros, centímetros. Eu espero que vocês tenham assistido a aula, tá ok? É uma introdutória, né? Para você saber que as unidades, os números precisam estar acompanhados de unidades, tá ok? Então, pessoal, nós vamos falar hoje, a partir de hoje, velocidade média. Vou colocar aqui. A velocidade média é o primeiro conteúdo desse movimento unidimensional, tá? Então, muitos de vocês já viram, não, todos já viram isso aqui numa vez no ensino médio, correto? E agora nós vamos falar rapidamente da velocidade média. Dando continuidade também ao deslocamento, né? Falamos na aula passada, deslocamento sempre é a posição final menos a posição inicial. Então, se você sai da sua casa, vai até um mercado, então, o seu deslocamento é a posição do mercado menos a posição da sua casa, tá? Sempre a posição final menos posição inicial. E esse deslocamento, pessoal, ele é feito no intervalo de tempo ΔT, tá? Ou seja, o tempo que você gastou para se locomover da sua casa até esse mercado. Então, velocidade média é algo bem, assim, familiar para nós. A velocidade, né? Quando fala média, a pessoa fica meio assim, pensando, como assim média, né? Mas, assim, pessoal, a velocidade média nada mais é do que o seu deslocamento pelo tempo que você gastou, certo? Só que uma forma bem interessante de abordar a velocidade média é através de um gráfico, tá bom? Então, uma forma compacta de descrever a posição de um objeto é desenhar um gráfico da posição x em função do tempo t, ou seja, um gráfico de x de t. Pessoal, todas as vezes aqui que eu estiver falando, você não entender, por favor, você fala, tá? Não deixa criar uma bola de neve, né? Aí você não entender. Porque, assim, como você está na graduação, espera-se que você tenha, assim, um domínio básico de matemática. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Por N motivo. Às vezes, pelo... Um momento aqui, pessoal. Um momentinho, deixa eu ver o negócio aqui. Às vezes, pessoal, por motivo assim de você não viu realmente, o professor não deu, ou você já esqueceu, enfim, faz muito tempo que você viu isso aqui, tá bom? Então, você pega assim, compartilha, professor, eu estou com essa dificuldade aí, tá, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, a figura a seguir, eu vou colocar uma figura aqui de um gráfico, tá? Esse gráfico aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que o gráfico é o plano cartesiano, tá? A gente aprende, assim, matemática, né? Que o eixo na horizontal é o x e na vertical é o y, correto? Só que aqui, no nosso gráfico,
o gráfico, o eixo na horizontal é o tempo, você tá vendo aqui que é o segundo, tá vendo? O tempo, segundo, ok? E o eixo na vertical é o X. Só que esse X, pessoal, eu quero que você compreenda que não é aquele X que a gente vê lá na matemática, X, XY, tá ok? Mas sim, esse X aqui é a posição do corpo. E nesse caso aqui, nós convidamos um tatu, tá bom? Ó, tatu para assumir a posição menos 2 metros. E a gente sabe da matemática que os números abaixo de zero são o quê? Negativos. E à esquerda de zero também são negativos, tá bom? Então, aqui tem uma posição aqui, menos 2 metros, tá? Pessoal, eu vou ocultar um negócio aqui na minha tela. Vocês me falem se mexeu alguma coisa aí para vocês, tá? Mudou alguma coisa aí, pessoal? Mudou alguma coisa aqui? Não. Não, né? Tá, vocês estão vendo essa linha, obrigado, gente. Essa linha verde aqui, na horizontal, essa linha aqui é a posição do tatu. Sim. Ok, é do tatu, tá, pessoal? Aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Por isso que a posição do bicho aqui é menos 2 metros. E quem poderia dizer para mim o que significa essa linha reta aqui, pessoal? Matematicamente falando. Eu gostaria da participação de vocês, tá? Quem poderia dizer para mim o que significa essa linha reta aqui, pessoal? No caso, seria a posição, professor, de menos 2, que é a posição dele, do tatu? Isso, muito bem. E aí, o que a gente observa aqui? A posição do tatu, ela varia com o passar do tempo? Ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Está variando a posição dele, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Já falaram aí que é menos 2 metros, realmente. Ou seja, aqui é menos 2 metros. Mas o que significa essa linha reta aqui? Beleza, é a posição do tatu. Mas o que acontece com a posição do tatu quando o tempo varia? Está mudando, sim ou não? Sim, professor, por causa que daí, no caso, ele é menos 2 metros, mas ele está percorrendo um percurso até o local que ele vai chegar, né? Então, no caso, ele vai sempre estar em movimento, é isso que eu entendo. Tá, então vamos perguntar, vou fazer uma outra pergunta aqui. Ó, quando o tempo vale 1 segundo, qual a posição do tatu? Aí, ó, você lembra ali, ó, faz assim e marca um pontinho aqui, né, ó, tá vendo? Então, continua sendo menos 2 metros. Agora, o tempo passou. 2 segundos agora, tá aqui. Qual é a posição do tatu? Vamos igualar isso aqui mesmo, pessoal? Podem falar, não sejam tímidos. No caso, ele está andando em linha reta, mas só que ele está percorrendo, né, o percurso, o tamanho, a metragem, igual o senhor falou, da locomoção dele, aonde ele saiu para onde ele vai, né? Assim que eu estou entendendo. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Sim, só um momentinho aqui. Pessoal, é isso que acontece. Muitas vezes, a gente dá a entender, quando vê um negócio desse aqui, que o tatu está em movimento. Só que o tatu não está em movimento. Ué, professor, como assim? Bom, pessoal, essa linha reta aqui, ela significa uma constância, tá? Então, essa linha verde, ela diz que o tatu está na posição menos 2 metros. Ok? Menos 2 metros. Então, quando t vale 1, aqui vale menos 2. Quando o tempo vale 2, aqui também é menos 2. Quando t vale 3 segundos, ó, aqui é o quê? Também menos 2. Quando t vale 4 segundos, aqui também vale menos 2 metros. Então, ou seja, esse gráfico mostra que o tatu está em repouso, na posição menos 2 metros. Não me pergunte como ele chegou lá. Ele está na posição menos 2 metros. Tá? Só que agora vai acontecer aquilo que vocês estão falando. O bicho vai entrar em movimento. Tá bom? Então, a figura seguinte envolve movimento. O tatu é avistado em t igual a 0 quando está na posição x igual a menos 5 metros. Vamos colocar aqui. Pessoal, olha, qual o significado físico de t igual a 0? Quem poderia me dizer? Gostaria da participação de vocês. O que significa
esse termo T igual a zero, o que vocês entendem por isso, pessoal? Será que existe T igual a zero? Como assim? Gostaria da participação de vocês. Quem poderia me falar? Pessoal, pode falar, não tem problema não, tá? Aqui todos nós aprendemos. Eu erro, se erro, e a vida é assim, né? Não tem jeito. O T igual a zero não é a posição inicial lá no comecinho? Quase você acertou. O T igual a zero refere-se sim à posição inicial, mas no instante inicial. Tá, pessoal? Então, quando você vê um T igual a zero, você pensa assim, é a partir daqui que o fenômeno está acontecendo. É a partir daqui que o fenômeno vai acontecer. Certo? Então, pessoal, veja bem, no instante T igual a zero, qual é a posição do tatu? Que número é esse aqui? Vocês estão vendo que a gente não está fazendo cálculo nenhum, apenas conversando sobre posições de deslocamento, tá? Então, a posição do tatu é quanto, pessoal, aqui? Menos 5, né? Beleza, então. Então, aí o que acontece? O tatu, ele começa a entrar em movimento, tá? Ele começa a entrar em movimento, e aí eu pergunto, ó, na posição zero, ou seja, quando o tatu, ele atinge a posição zero, a posição número zero, qual é o tempo, pessoal? Esse gráfico aqui é interessante a gente, você, assim, lembrar, se você puder, claro, que, por exemplo, quando um ponto ele está marcado exclusivamente no eixo, como aqui, ó, ou seja, quando T vale 3, quanto que vale X? Estou lembrado de matemática? Como é que faz isso aí? Como é que faz, não? Qual é o valor do outro? Ou seja, quando um ponto ele está marcado exclusivamente no eixo, quanto que vale o outro, pessoal? Quem poderia me dizer? Estão lembrados dessa passagem aí, matemática? Não, professor, não, pelo jeito não. Então, pessoal, olha, toda vez que o ponto ele está marcado exclusivamente em cima do menos 5 aqui, por exemplo, o T vale zero, certo? E aqui também, ó, por exemplo, o T aqui no caso vale 3. Então, o X que vale zero, tá? Então, assim, é interessante, isso não é problema nenhum, mas você poderia dar uma checagem depois. Vocês estão vendo funções em cálculo fugiano, então? Quem poderia me responder? Estão vendo cálculo? Estão vendo função? Sim, professor, nós estamos começando função do primeiro grau. Hoje nós vamos concluir o trabalho, mas eu vou direto falando para o senhor. Eu já estudei física, mas assim não é o meu ponto forte, né? E faz muitos anos que eu estudei física. Foi em 2008 que eu estudei física. Então, 2008 para 2020 está bem longe, né? 12 anos, na verdade. Tá, com quem eu falei agora? Quem é que tá falando? Com a Ana. Ah, tá, Ana. Tudo bem, Ana. Então, vamos tentar dirimir essas dúvidas juntos, tá? Então, pessoal, a física é uma aplicação da matemática, né? Eu sempre digo que a física é um carro e a matemática é a estrada. Você percorre por aquela estrada. Se a estrada estiver ruim, você vai ter dificuldade em locomover esse carro, tá? Mas nós vamos, assim, sempre perguntando, tirando dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui. Suponha que queiramos calcular a rapidez do tatu para o intervalo de tempo t igual a 1 segundo a t igual a 4 segundos. Pessoal, esse aqui é o cálculo de velocidade média, tá? Que nós vamos fazer agora. Olha, a expressão com que rapidez é denotada como a velocidade média, que é a razão entre o deslocamento ΔX e o intervalo de tempo ΔT, durante o qual esse deslocamento ocorre, tá? Então, pessoal, matematicamente falando, a velocidade média ela é dada por quem? Por ΔX sobre ΔT, ou seja, a distância que você percorre pelo tempo que você levou para percorrê-la. No caso do nosso amigo Tatu, então, como é que seria a velocidade média dele? O deslocamento do Tatu dividido pelo tempo que ele gastou. Vamos fazer esse cálculo aqui? E aí, se você tiver dúvida, você pega você pergunta.
É muito esquisito, pessoal, dar aula, se a gente não vê a cara do aluno, mas, porque muitas vezes, quando a gente está dando aula presencialmente, quando você olha a fisionomia do aluno, você consegue fazer uma leitura, se ele está entendendo ou não está entendendo. Então, aqui eu não estou conseguindo ver vocês, então, por isso, a importância de você se manifestar, como a Ana fez, ela foi honesta, pessoa, para muita gente quando entra na sala de aula, estou com dificuldade, não é o meu forte, papapá. Porque aí você já passa a pegar esse conteúdo de uma forma assim, diferente. Por exemplo, se ninguém fala nada, qual é a mensagem que está passando para mim? De duas uma, não estou entendendo nada ou está entendendo tudo. Aí eu vou assim, que você está entendendo tudo, né? Então, assim, a gente vai devagarzinho, devagarzinho, mas você precisa colocar aqui se você tiver sua dificuldade, tá? E aí, pessoal, sempre lembrando que as dúvidas não são tiradas apenas na nossa aula, mas você pode tirar também, tá? Em qualquer outro horário, pelo nosso WhatsApp, tá? Pelo nosso grupo, ou também pelo e-mail, tá bom? Então, fique à vontade. O que eu quero não saber, tipo assim, eu não estava sabendo qual era a dificuldade. Então, você procura sempre colocar a parte disso aí. Essa unidade de velocidade média no SI, aí nós vimos na aula passada, né? É o metro por segundo, ou seja, isso aqui é uma unidade derivada do SI, ok? Aí nós vamos fazer um exemplo agora, ó. Calcule a velocidade média do tatu para o intervalo de tempo considerado. É só para você ter noção do que nós estamos falando, deixa eu voltar lá no slide. O que acontece aqui, pessoal? A gente sabe de cara aqui que o tatu, ele levou, o tempo inicial dele era 1 segundo, e o tempo final é o quê? 4 segundos. E nesse intervalo de tempo, o que ele percorreu? Olha só, ele saiu do menos 5 e foi para onde, pessoal? Quem poderia me dizer? Foi para o número 2. Vocês estão percebendo aí que ele saiu do número 5 e foi para onde? 2. Ah, professor, mas ele continuou andando. Sim, é verdade. Só que o exercício só quer até aqui, tá? Ele quer daqui até aqui. Então, todos concordam que aqui, olha, é a posição inicial e aqui é a posição final. Tá aqui um vislumbre do que aconteceu. O tatuzinho, ó, saiu da posição menos 5 metros. Ele foi para onde? Ó, para a posição 2 metros. Em quanto tempo? Ele levou 4 segundos, tá? Ó, de 1 segundo a 4 segundos, tá bom? Então, essa foi a posição, o tempo que ele levou, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal. Aí, a solução aqui. Então, ΔX é igual a X2. O que é X2 mesmo? Posição final, 2, menos quem? Menos a posição inicial. A posição inicial é onde o tatu estava, menos 5, tá bom? E aí, toma cuidado aqui, que agora tem um joguinho de sinal, né? Ó, menos com menos, mais. 2 mais 5, 7. Ok? E aqui o tempo. Ou seja, é o tempo final, menos o tempo inicial. E aqui vai dar o quê? 3 segundos, tá? Então, sempre assim, é o tempo final, menos o tempo inicial. Posição final, menos posição inicial. Sempre é assim. E para a gente calcular agora a velocidade média, fica fácil, né? Porque é ΔX sobre ΔT. O ΔX você encontrou, que é 7 metros. E o ΔT é igual a 3 segundos, que você encontrou. Você divide e você acha que é um negócio ali, aproximadamente 2,4. Pessoal, quem aqui na sala tem calculadora científica? Manifeste, por favor. Eu não tenho, professor. Eu também não tenho. E os demais têm? Pessoal, ótimo. Beleza, então. É interessante, claro que não vou obrigar você a comprar uma calculadora científica, mas é interessante, pessoal, você ter uma calculadora científica, principalmente, não só para física, mas tem outra disciplina que você vai ter cálculo, cálculo mesmo, o próprio cálculo, né? E tem umas calculadoras que são muito boas.
Se bem que o curso de vocês, isotecnia, né, é um curso assim, não voltado muito para o cálculo, né? Mas é claro que nós somos distantes, né? Nossa aula está sendo em AD, mas assim, é interessante que você tenha uma calculadora. Não precisa ser científico. Pode ser aquela padrão, né? Mas é bom você ter uma calculadora. Por mais que tenha no celular, né? Tenha no notebook, todos os aparelhos eletrônicos, mas é interessante que você tenha uma específica para você usar nas aulas, tá bom? Pessoal, alguma pergunta aqui dessa questão aqui, desse exemplo 1? Assim, tem algum número que apareceu aqui, você não sabe de onde ele veio? Professor, de onde apareceu esse negócio aí? Qual foi a mágica aí? Posso continuar, pessoal? Pode perguntar. O professor, a questão do slide, que o senhor colocou muito no rodapé, como eu estou assistindo do meu celular, que meu computador não está na assistência, eu não estou conseguindo finalizar o resultado. Se você virar ele, Tá bem se você virar ele, você não melhora, não? Assim, o rotacional, não? Você já tentou? Já virei ele de toda forma e não consegui. Quem está falando? A Ô, Ana. Ana, esse material aqui, eu vou enviar para você vou mandar para vocês no e-mail e também no grupo, tá? No WhatsApp. Então, assim, na próxima vez eu vou procurar. É porque, assim, é a verdade que eu tento aproveitar todo o espaço aqui, tá? É por isso, tá? Mas da próxima vez que eu fizer, eu vou deixar um espaço, assim, tá bom? Mas esse aí tá pronto, não tem como, né? Porque eu sempre assisto também as aulas gravadas do senhor, entendeu? Por causa que, como eu tenho dificuldade, então eu prefiro olhar, repetir, anotar e sempre estar constante. Eu não tenho vergonha de perguntar e também não tenho vergonha de falar que eu não sei e não importa o que os outros pensam. O problema é eu aprender. Assim que eu penso. Tá certo. Tá certo, Ana. Que bom você pensa assim, tem que ser assim mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Dizem que quem cala consente, né? Então, nós vamos continuar, tá, pessoal? Ainda em velocidade média, vamos fazer um outro exemplo aqui, tá bom? Olha só. Depois de dirigir uma van em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, claro que a velocidade é constante, né? Pessoal, a velocidade média, que você precisa entender é o seguinte, olha, não importa o que aconteça no decorrer dessa viagem, tá? A velocidade média é o geralzão. Ela só quer saber duas coisas. O que ela quer saber? A distância que você percorreu dividido pelo tempo que você gastou. Só isso, tá bom? Ela não quer saber que no meio do caminho você furou um pneu, se você parou na lanchonete para lanchar, depois para ir ao banheiro, não quer saber disso, tá? Então, a velocidade média é um geralzão. É a mesma coisa assim, por exemplo, vamos supor que aqui no nosso curso, a gente vê 3 avaliações, tá? 3 avaliações. Aí, pessoal, você fica com média final 92, por exemplo. Isso não quer dizer que você tirou 92 nas 3 avaliações, mas quer dizer que somando as 3, você teve a média 92, tá? Então, velocidade média é isso. Quando eu falo ali que o carro é a 70 km por hora, não quer dizer que ele esteve a 70 km por hora do início ao fim do percurso, mas foi uma média que ele gastou nesses 8,4 quilômetros, ok? Então, você para por volta de gasolina. Você andou 8,4 e aí você para por falta de gasolina. A gente trazendo aí para a nossa aplicação pessoal, pessoal, isso é uma falta de planejamento, né? O cara não planejou nada, né? Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 quilômetros ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina mais próximo, tá? Então, você dirigiu uma van por 8,4 quilômetros a 70 km por hora, a gasolina acaba, aí você anda a pé 30 quilômetros, você anda 2 quilômetros, quando o cara morre, né? Ele anda 2 quilômetros, levou 30 minutos para chegar ao posto de gasolina mais próximo. E aí, pessoal, vem umas perguntinhas aqui, são 3.
qual é o deslocamento total? Desde o início da viagem até chegar ao posto de gasolina. Ou seja, a pergunta é, quantos quilômetros você andou desde o começo da viagem até o posto de gasolina? Pessoal, aqui a gente... Aqui é bem simples, né? Porque, assim, a gente sabe que o cara andou 8,4 quilômetros. Depois andou mais 2 quilômetros, correto? Então, aqui, a gente facilmente acha esse valor aqui, tá? 10,4 quilômetros. E aí, se eu considerar que X1 é a minha casa, quando eu sair da minha casa, né? Então, fica 10,4 quilômetros menos zero, tá? Ou seja, delta X é igual a 10,4 quilômetros, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu somei aquilo que ele caminhou, 8,4 quilômetros dirigindo, depois eu mais somei, né, com 2 quilômetros, cara, andando, certo? E achei o quê? 10,4 quilômetros. Aí você vai perguntar, professor, eu tinha entendido, por que você fez aquela bagunça ali, delta x igual x2 menos x1? É porque, pessoal, o que é x2? É a posição final. Quem é a posição final? É o posto de gasolina. Que vale quanto? 10,4. Menos a posição inicial. Aí eu considero a minha casa, que é o marco zero. Por que, professor? O senhor considerou aí o marco, o ponto, a sua casa, o marco zero? Porque quando o exercício não diz qual é a posição inicial, a gente considera o ponto zero como início, tá bom? Essa é a letra A. Pessoal, alguma pergunta na letra A? Você pode se manifestar, tá? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida sobre o deslocamento. Ele pode ser dado em metros, em quilômetros, ou sempre que dá em quilômetros tem que converter? Boa pergunta. Como ele deu em quilômetros, e ele não pede nada que você converta, vida que segue, deixa ele em quilômetros, tá bom? Agora, se, por exemplo, andou 8,4 quilômetros, depois andou mais 2.000 metros. Você está vendo que teve diferença? Aí você tinha que converter, no caso, né? Ou o metros em quilômetros ou quilômetros em metros, depende do que o exercício estava falando. Tá? Boa pergunta essa aí. Então, como está em quilômetros e ele não fala nada a respeito, vida que segue continua em quilômetros. Tá bom? Respondi essa pergunta? É a Ana que está falando, né? Respondeu sim. Não, professor. Obrigada. É a Emily. Não foi Ana. Ah, tá, desculpa. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem fazer, tá? A gente está aqui para isso. Podemos, então, para a letra B? A letra B. Qual é o intervalo de tempo ΔT entre o início da viagem, ou seja, desde a sua casa, até o instante que você chega ao posto de gasolina? Aqui, pessoal, a gente sabe, suponha que lá o exercício está falando, que é você que está dirigindo, né? A gente sabe qual o tempo que você percorreu a pé. Lembra? Deixa eu voltar aqui. Olha só, 30 minutos. Aqui eu sei. Então, ou seja, a pé eu sei quantos minutos você gastou. Foi 30 minutos. Só que eu não sei durante quanto tempo você dirigiu. Você está entendendo, pessoal? Então eu preciso saber quanto tempo você dirigiu. Porque o exercício quer saber assim, qual é o intervalo de tempo desde o início da viagem até quando você chega ao posto de gasolina. Ou seja, eu sei que você percorreu 30 minutos a pé. Agora a pergunta é, qual tempo você gastou dirigindo? Tá? É isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, olha só. Como a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT, nós temos que ΔT igual a ΔX dividido pela velocidade média. Aí alguém pode perguntar, professor, é outra forma? Pessoal, não é. Deixa eu explicar para vocês. Como eu quero achar o danado aqui do ΔT, que o exercício pede aqui, ó, o ΔT, é interessantíssimo para mim mexer nessa fórmula de tal forma que esse sujeito aqui apareça primeiro aqui, ou seja, eu fico na cara do gol, tá bom? E o que eu fiz aqui, pessoal? Eu multipliquei cruzado, tá bom? Ó, ΔT vezes velocidade é ΔT vezes velocidade. Aí, como está multiplicando, passa o quê?
dividindo, tá bom? Então, toda vez que você quiser calcular o tempo, você pode dividir a distância pela velocidade, tá bom? E é sempre bom, pessoal, você entender aqui que velocidade e intervalo de tempo são, assim, são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Que quando uma cresce, a outra diminui. Por exemplo, todo mundo sabe, se você faz uma viagem de ônibus, certo? De uma cidade para outra, você vai gastar mais tempo do que se você fosse de um carro de passeio. Por que isso? Porque espera-se que um carro de passeio, ele tem uma velocidade maior, logo o intervalo de tempo, né, o tempo que você gasta vai ser menor. Você está andando para a escola, vamos supor que voltou à presencialidade. Você está andando, é claro que a distância do ir para a cidade é grande. Vamos supor que você poderia ir de a pé, né? Você está a pé, você está caminhando normalmente, aí você olha no relógio, você percebe que você vai chegar atrasado na aula de física. Você apressa os passos, ou seja, se você apressa os passos, você está aumentando a velocidade. E se você aumenta a velocidade, você diminui o intervalo de tempo que você vai gastar até chegar no seu destino. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante você saber que velocidade média e tempo são inversamente proporcional. Se você aumenta um, o outro necessariamente vai diminuir, tá bom? Então, ΔT é ΔX sobre velocidade, tá? Toda vez que duas grandezas forem inversamente proporcional, uma vai estar lá à esquerda e a outra vai estar lá embaixo. De tal forma, se você multiplicar, você vai chegar ao que você tinha antes, tá bom? Então, pessoal, aqui é o seguinte, é só você pegar e eu vou calcular aqui o tempo que você gastou dirigindo. O que eu fiz aqui? Eu substituí, olha, quem é ΔX, pessoal? ΔX é aquilo que a distância que você passou o quê? Dirigindo. Vamos voltar aqui para saber quanto é? Olha aqui, 8,4 km. Então, você dirigiu isso aí, tá? Pronto. Dividido pela velocidade média. Vocês estão conseguindo enxergar aqui esse pessoal, é dirigindo, tá? Então, distância dirigindo e velocidade média dirigindo. Você dá quanto aqui? 70, né? Então, quando eu pego 8,4 e divido por 70, dá 0,12 horas, tá bom? Então, eu passei 0,12 horas dirigindo. Esse quilômetro aqui, pessoal, com esse aqui, ó, ele foi cortado, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele foi cortado. Pessoal, agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos ver quem vai conseguir responder. E aí você fala o nome e responde, tá? 0,12 horas, se eu fosse, assim, transformar isso aí em minutos, como é que eu faria? Quem poderia me responder? Ia, ia dividir por 3,2, eu acho. Não. Para eu transformar em minutos, pessoal, mas pode participar, não tem problema não, tá? Ah, eu errei, vida que segue. E aí, pessoal, como é que eu faria para transformar aí 0,12 horas em minutos? Uma hora tem quantos minutos? Pode falar. Alguém abriu o microfone, pode falar. Pessoal, uma hora tem quantos minutos? 60. Isso, muito bem. Então, se eu quiser transformar horas em minutos, é só pegar esse rapaz aí, ó, 0,12 e multiplicar por 60. Tá bom? Só isso. Ó, professor, sabe por que é multiplicar? Porque assim, pessoal, lembra que você, intuitivamente, você respondeu minha pergunta. Olha, falei, gente, quantos minutos tem uma hora? Aí você raciocinou assim, uma hora é igual a 160 minutos. Então, o que a gente percebe aqui? Quando eu quero transformar horas em minutos, lembra que uma hora não é 60 minutos? Eu peguei 1 e multipliquei por 60, deu 60. Entende? Então, de hora para minuto, você multiplica por 60. Então, ali, 0,12 horas, é só você multiplicar por 60. Aí você vai achar um cara aí, para não sei quanto tempo, tá bom? Só que isso aí, pessoal, é o tempo que você estava dirigindo.
Agora a pergunta é, quantos minutos você passou andando? Quantos? 30 minutos, né? E 30 minutos equivale a quantas horas? Responda, por favor. Quero a participação de vocês. Pessoal, 30 minutos é igual a quantas horas? Sumiu todo mundo? 30 minutos. É meia hora, no caso, professor. Isso, muito bem. É porque eu tô com dificuldade aqui, tem hora que eu bato aqui, não aparece o microfone. Ah, tá, beleza. E aí, pessoal, ó, então, é só você somar aquilo que você encontrou, mais o 0,5, esse 0,50 aí é de meia hora, tá? Vai dar o quê? 0,62 horas. Pronto. Este aí é o delta T, tá? Aí, pessoal, eu sugiro, não precisa ser agora, depois da aula, não, mas assim, eu falo por experiência própria. Se você puder, revise, pessoal, depois dessa aula, entendeu? Assista de novo. Sei que o tempo de vocês é bem escasso, sei que tem outras disciplinas, tá? Mas faça isso com todas as disciplinas, não só com física aplicada ou tecnia. Procure, assim, manter um hábito de estudo, mesmo quando não tem exercício, né? Você se familiarizando com o conteúdo, tá bom? Professor, E agora, pode falar, quem é? é a Laila. Sim, pode falar. O senhor falou que tem que ir e multiplicar por 60 minutos, que é uma hora de horas para minuto. E se fosse ao contrário? Teria que ser divisão? Isso, muito bem. Dividiria por 60. Isso mesmo, tá bom? Por exemplo, 60 minutos é igual a quantas horas? Né, uma hora? Quer dizer que você dividir por 60, né? Agora há pouco a mesma coisa. Alguém falou aí, que eu não sei quem foi que falou, que 30 minutos é igual a meia hora, ou seja, 0,5. Como é que chegou a esse resultado? O seu cérebro, intuitivamente, pegou 30 e dividiu por 60. Ou seja, de minutos para hora, você pegou e dividiu por 60. Agora, de horas para minuto, você multiplica por 60. Tá bom? Pode ir perguntando, tá, pessoal? E, finalmente, agora, qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Então, o que ele quer saber aqui, pessoal? Ele quer saber a velocidade média agora de todo o percurso, daquilo, desde a sua casa até o posto de gasolina, ou seja, a distância total, dividido pelo intervalo de tempo total. É isso que ele quer. E você viu que nós calculamos isso aí no começo, né? E quer dizer, quem é ΔX, pessoal? ΔX vai ser aquilo que foi percorrido, né? Vamos voltar lá, ΔX, vou voltar desde o começo, porque... Olha só. O que é ΔX? ΔX nós achamos, vale quanto? 10,4. Professor, onde apareceu esse bicho aí? Apareceu do 8,4, que você percorreu dentro do carro, dirigindo, mais 2 quilômetros você caminhando. Ok? Então, o ΔX é 10,4 quilômetros. Dividido, pessoal, pelo tempo. O tempo nós calculamos aqui, ó, lembra? Professor, o que é o tempo? O tempo é o tempo que você passou dirigindo, mais o tempo que você percorreu. E nós achamos esse valor aí. Pronto, pessoal, então aqui é só dividir, né? Olha só. 10,4 quilômetros que nós encontramos, dividido pela hora. Aí vai dar esse negócio aí, ó. 16,8 km por hora, aproximadamente 17 km por hora, tá certo? Então, essa é a velocidade média, tá, pessoal? Agora há pouco eu falei assim, que a velocidade média é o geralzão, né? Ele não está preocupado com o que acontece no meio do caminho. Aí alguém poderia perguntar, ué, professor, mas se não se preocupa com o que aconteceu no caminho, por que o senhor agora está entrando nessa questão da meia hora? É porque o exercício, pessoal, ele cita esses fatos, esses eventos. E ele está pedindo também, tá? Então você tem que dançar conforme a música. Mas, geralmente, a velocidade média é sempre assim. É o geralzão, né? Ou seja, a distância percorrida geral, dividido pelo intervalo de tempo geral também. Por exemplo, esse tempo não quer dizer que você parou um pouquinho na estrada para tirar um cochilo, tá com sono. Não quer dizer isso, tá? Agora, tem exercício que cita os eventos que aconteceram e você tem que falar deles também, tá bom?
Pessoal, alguma pergunta até aqui? Está tudo claro até aqui? É claro que assim, a gente só vai ter esse feedback positivo quando a gente começar a fazer exercício, né? É você começar a tirar dúvida, começar a colocar a mão na massa, né? Aí sim, a gente pode falar alguma coisa. Mas até o presente momento, está tudo claro, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Pode falar, alguém abriu o microfone. Alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Até Agora, professor. Por enquanto, tá tudo certo. Ok. Tá tranquilo, pessoal. Pode continuar. Ok, Tá de boa. perfeito. Pessoal, mesmo, vamos supor, terminou a aula, puxa, fiquei na dúvida daquele exercício, daquele exemplo, daquele negócio. Você pode entrar em contato comigo, tá, pessoal? Não precisa só esperar a aula, não. E aí, qualquer dúvida, você manda no grupo, manda no privado. O importante é você dirimir as dúvidas, tá? Não deixe a dúvida pairar no ar. Sempre usa assim uma expressão, que tem aquele ditado, né? Não leve desaforo para casa, né? Eu falo assim, não leve dúvidas para casa. Se bem que a maioria de vocês está em casa, né? Agora, mas não deixe, pessoal, porque quando a gente está com dúvida em alguma coisa, a gente não tem motivação para estudar, a gente não tem motivação para aprender. É a mesma coisa, por exemplo, você entra numa roda de conversa e eles estão conversando alguma coisa que você não tem afinidade, que você não tem interesse. Você não vai mostrar interesse. É do ser humano, não tem como você lutar contra essa natureza. E eu sei que, assim, alguém pode perguntar, mas para que estudar esse negócio, né? Mas na vida, pessoal, a gente nem sempre faz tudo o que gosta, não é verdade? A gente faz coisas, às vezes, porque tem que fazer mesmo, não tem jeito, né? Por exemplo, essa hora, muita gente queria estar no monte, né? No monte de coberta, né? Descansando ainda, sei lá, fazendo alguma coisa, mas não aqui na frente de um notebook ou de um celular estudando físico, né? Então, assim, a vida é assim, pessoal, a vida é cobra mesmo, né? A gente tem que trabalhar para superar, tá bom? Vamos falar agora de velocidade instantânea, pessoal. Quando falamos de rapidez, em geral, queremos saber com que velocidade o objeto está se movendo em um certo instante. Ou seja, sua velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade V. Lembra que nos slides anteriores a gente colocava assim, velocidade média, V, MED? Quando eu falo de velocidade instantânea, pessoal, eu estou supondo que a velocidade média ela vai ser igual à velocidade instantânea. Veja bem uma coisa. Vamos supor que eu peço para você calcular bem assim. Calcule a velocidade média de um móvel que ele anda assim, ele percorre 100 km por hora, certo? Sabendo que ele saiu 10 horas de um local e chegou meio-dia no outro local, ou seja, o tempo é 2 horas, né? E a distância é 100. Aí, se eu pego 100 dividido por 50, né? Desculpa, 100 dividido por 2, eu vou achar 50. Então, como eu disse agora há pouco, a velocidade média é um geralzão. É aquilo que você percorre pelo tempo que você gastou. Mas se eu falar para você assim, tudo bem, que das 10 horas da manhã até o meio-dia, a sua velocidade média é 50 km por hora. Aí eu pergunto, tá, mas qual é a velocidade às 10 horas e 37 minutos? Aí você vai ter dificuldade, eu vou ter dificuldade de responder isso. Eu não sei. Eu só sei que a velocidade média é 50 km por hora. Agora, a velocidade instantânea, naquele instante, às 10 horas e 37 minutos, só Deus sabe. A gente não vai saber. É aí, pessoal, que entra um conceito matemático chamado limite. Tá? Limite. E, carinhosamente, depois, vira uma derivada. Tá? Eu conversei com o professor Jean semana passada. Falei, Jean, o que você está passando para os alunos da 120, das duas 120? Ah, professor, estou ainda em funções. E a verdade, pessoal, é que eu sempre penso assim, a função é a criança, o limite é o adolescente e a derivada já é o adulto. Então, para um adulto ser saudável,
é interessante que ele tenha uma infância saudável. Então, ou seja, você, no seu caso, para você entender bem derivada, você tem que ter uma boa base de funções para depois chegar em limites e, a partir daí, definir o que é derivada, tá certo? Mas qual o problema aqui? Nós temos um problema aqui. O problema é que a física, ela chega simplesmente com a aplicação da derivada. Ela não quer saber se você viu, se você vai ver, se você está vendo. Ela não quer saber nada disso, pessoal. Ela chega e aplica e acabou. Eu me lembro que na faculdade, no primeiro dia de aula, o professor me deu um capítulo todinho de um livro. E aí você pode pensar, um capítulo não é tanta coisa. Sim, se não tivesse 140 folhas, 140 páginas, só no primeiro capítulo. O professor, ele falou bem assim, isso é coisa de ensino médio, que vocês têm que saber, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou aprender tudo isso? A gente corre atrás. Só que aqui, pessoal, eu seria, assim, muito covarde, assim, no sentido de pedir para vocês aplicar a derivada, sendo que você nunca viu a derivada. Então, o que nós vamos fazer nessa aula aqui hoje? Nós vamos tentar aqui se aproximar um pouco da derivada, tá certo? E que a gente vai ver uma coisa assim, uma aplicação. Não vou entrar muito no mérito assim da interpretação geométrica da derivada, porque isso aí é o Jean que vai fazer com você, tá? Já quando chegar a hora a gente fala aqui. Então, pessoal, o que é velocidade instantânea? A velocidade em estado instante, ela é obtida a partir da velocidade média, reduzindo o intervalo de tempo ΔT, até torná-lo próximo de zero. Então, quando o ΔT diminui, a velocidade média se aproxima cada vez mais do valor limite, e aí vocês veem que a palavra limite aparece mesmo, que é a velocidade instantânea. Então, aqui, pessoal, deixa eu colocar para vocês. Algebricamente, a velocidade instantânea é o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Eu não sei se você já viu essa expressão aí já. Né? Alguém já viu, pessoal, essa expressão? Me responda, por favor. Assim, mesmo se você ainda não aprendeu, mas você viu, assim, limite. Você viu já em cálculo ou não? Ou é só funções, bem básico mesmo? Nossa, foi embora todo mundo. Volta, pessoal, vamos lá. Você viu alguma vez essa anotação, pessoal, limite? Sim ou não? Podem responder, por favor. Já sim. Perfeito. Mas não é porque você já viu, pessoal, que a gente vai agora... Eu não vi não, professor. Eu vou ser bem sincero com o senhor. Se eu vi, faz muito tempo e eu não sei. Tudo bem. Pessoal, tá vendo esse D aqui? Ó, o que a gente observa aqui? Esse delta aqui muda por D. Esse delta aqui por D. Então, que parada é essa aí? Quando eu falo assim, que V é igual a delta X sobre delta T, eu estou falando assim, porque assim, quando eu falo de derivada, o que é derivada? Derivada, pessoal, é a taxa de variação de alguma coisa. Não é só em matemática que existe isso. Por exemplo, os economistas usam derivada, os biólogos usam derivada, os químicos usam derivada. Tipo assim, a taxa de variação do crescimento de uma planta, de uma bactéria, por exemplo, entendeu? A margem de lucro de uma certa região. Então, a derivada é uma ferramenta matemática poderosa, muito poderosa no mundo do cálculo, né? Em física não poderia ser diferente também. Então, quando eu falo assim, que a velocidade é igual a dx sobre ΔT, se lê bem assim, velocidade é a derivada da posição de x em relação a t. Tá bom? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer, pessoal, que conforme o tempo vai passando, a posição desse móvel vai mudando. Certo? Isso nós vamos fazer aqui agora. Então, pessoal, aplicação de derivadas no movimento unidimensional. Eu quero deixar bem claro aqui nessa aula que eu não vou definir o que é derivada. Assim, não no sentido geométrico da coisa, tá? Existe, pessoal, porque assim, essa definição de derivada, umas 2 aulas, 3. E aí o Jean vai fazer isso com vocês, tá? Vai falar que a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Vai mostrar para você. E o que a física faz? A física pega e pega o bolo pronto já, vai e aplica. Tá bom?
Então, eu não vou pegar e vou definir, assim, qualitativamente o que é derivada, tá? Eu só peço assim, que você entenda que derivada é a taxa de variação de alguma coisa. E no nosso contexto agora, nesse momento, é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso aí. Só que aí, pessoal, as derivadas, elas têm várias propriedades. No momento, na física, nós vamos usar só duas. Eu vou trazer aqui para vocês, rapidinho, tá? Derivada da função constante, certo? E a derivada de um polinômio, daqui a pouquinho. Bom, vocês estão estudando funções. Quem poderia definir para mim o que é uma função constante, pessoal? Preciso agora da participação de vocês, tá? Podem falar, não sejam tímidos. Podem falar. Ah, professor, eu vou errar. Não tem problema, pessoal. A vida é assim. A vida é composta de erros também, tá bom? Todo mundo erra. Quem poderia me falar, pessoal, o que é uma derivada? Desculpa, o que é uma função constante? O que é essa derivada? O que é uma função constante, pessoal? Ninguém vai querer falar? Fala. Alguém abriu o microfone. É aquela que os valores são os mesmos? Isso. Quem está falando? Quem falou assim? Fala seu nome, por favor. Fernandes, terceiro ano do passado. Ah, Renan, você aprendeu comigo. Brincadeira, Renan. Foi mesmo. Brincadeira. Mas é isso mesmo, pessoal. A função constante é uma função, assim, que ela não varia com o decorrer do tempo, tá? Então, por exemplo, professor, dá um exemplo aí. Lembra lá da posição inicial lá do tatu, que era menos 2 metros? Ou seja, passava o tempo e continuava, entendeu? É uma função constante. Por que é chamado constante? Porque existe uma constância. Por exemplo, pessoal, se eu falo bem assim, construa o gráfico da função f de x igual a 5. Se você fosse fazer esse gráfico, o que você faria? Ah, f de x igual a 5, então você coloca ali o plano cartesiano, certo? E colocaria uma linha reta lá no número 5, lá no eixo y. Por que, professor, eixo y? Porque você não pode esquecer de f de x é a mesma coisa de y, tá bom? Então, por que vai ser uma linha reta? Porque esse 5, o 5 é 5, é uma constante, ele não muda. O 5 é o 5 em Colorado do Oeste, lá em Cuiabá, lá em Milão, lá na China, onde você quiser. É um 5, então não muda, tá bom? Agora, se for 5x, seria constante? Não, porque o x, ele ia admitir valores, e à medida que eu colocasse o valor no x, aí o 5 ia mudar. Por quê? Porque o 5 ia multiplicar o valor que o x iria assumir, tá bom? Então, pessoal, derivada da função constante, olha só. Seja f de x igual a k. Professor, o que é isso, k? K, pessoal, é uma constante qualquer. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o número π, né? O 25, tá? Ou seja, o k é uma função qualquer. Então, eu vou derivar essa função aí. Então, toda vez que você tiver uma função, uma função constante, pessoal, o f', tá vendo esse linha aqui, pessoal? Isso significa que ele derivou uma vez, tá? Vai ser 0. Alguém vai perguntar, professor, o que é 0? Aí, pessoal, entra a interpretação geométrica. Lembra que eu combinei com vocês em 5 minutos que aqui eu ia apenas aplicar a derivada? Eu não vou demonstrar para você por que isso aqui é 0. Isso aqui tem como mostrar, só que aí ia requerer aí uns 20 minutos para mostrar por que é 0. E aí quem faz isso é o professor de cálculo, o Jean. Eu, assim, nem sei se o tempo vai permitir que faça a demonstração. Existe uma demonstração. Então, qual é o meu conselho agora neste momento? Que você aceite que a derivada de uma função constante é 0. É melhor aceitar agora, para ser menos doloroso, tá bom? Aceite isso, tá bom? Professor, como assim um exemplo aí? Por exemplo, se eu falar assim, f de x igual a 5.
Então, a derivada de f de x igual a 5 é 0, tá? Aí nós vamos sempre denotar, pessoal, por f'. Existe outra forma de denotar uma derivada. Por exemplo, a derivada aí de x em relação a y, tá bom? Então, nós vamos fazer essa aí, por enquanto, tá? Então, essa é a derivada de uma função constante. Todas as vezes que for uma constante, a derivada vai ser igual a 0. E aí tem a derivada de polinômio. Essa aqui é mais legal. Seja f de x igual a x elevado a n. Pessoal, esse n aí, desculpa, esse x aí, como o próprio nome fala, é um polinômio. Professor, e esse n aí, esse expoente? Esse n aqui, pessoal, é um número. Não é um número, tá? Ele pode ser um número negativo, ele pode ser, por exemplo, um número positivo, ele pode ser uma fração. Então, qual é a regrinha de derivada de um polinômio? Muito fácil, ó. Se f de x é igual a x elevado a n, então f' de x é igual a quem? Vocês estão vendo esse n aqui? O que ele faz? Ele passa para frente aqui, olha aqui o rapaz, tá vendo? Eu vou até fazer isso aqui para você, ó. Tá? Então, sei lá, vamos supor que esse n aqui fosse o 3. Então, ele pula aqui para frente, ou seja, 3 vezes x. Lembra que aqui era o 3? Aqui está assim, 3 menos 1. Tá certo? Até eu coloquei aqui uma regrinha. Ó. Basta multiplicar o polinômio por n. Tá vendo? Ó, o n estava aqui, ele vai para frente. E subtrair 1 no n no expoente de x. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Pessoal, vocês estão vendo então que isso aqui não é física ainda. É apenas a matemática. Estou explicando para vocês as propriedades dessas duas derivadas aí para a gente poder chegar onde nós queremos aqui. Existem outras propriedades, a função trigonométrica, a função hiperbólica, exponencial, logarítmica. Só que isso é uma parte específica do cálculo que a gente não vai fazer isso agora, tá bom? E aí tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver, exemplo. Se f de x é igual a x sobre 5, encontra a derivada f' de x. O que a gente faz isso? Ó. Vocês estão vendo? Esse 5 aqui, ele passa para frente, tá aqui o bicho, ó. Professor, e aqui em cima, o que a gente faz? Pega o 5 menos 1, tá? Vai ser sempre assim. Se aqui fosse 8, seria 8, e aqui 8 menos 1. Se aqui fosse um tijolo menos 1, tá? Então, sempre assim. E aí, aqui como é que fica, pessoal? Então, f de x é igual a 5, aí x, 5 menos 1, 4. E acabou. Só isso. Essa é a derivada do expoente. Você viu que eu não coloquei exemplo lá na derivada da constante? Por quê? Porque, pessoal, nem merece a nossa atenção, porque a derivada de uma constante é igual a 0. Então, se f de x é igual a 80, f' de x é igual a 0, tá? Sempre a derivada de uma constante é igual a 0. Agora, já no polinômio, não. O polinômio tem uma regrinha, né? Que também é muito fácil, tá? Você sempre desemboca aqui, ó. A pessoa fala desemboca, né? O número de cima aqui embaixo. E aqui, aí como você fez isso, você vai ter que deixar um no lugar dele. Ou seja, sempre o anterior, tá bom? Ó, outro exemplo aqui, outro exemplo. G de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Encontre g' de x. Toda vez que você vê essa notação aqui, ó, essa notação de g' de x, significa que é a derivada da função x, ó. Tá bom? O que a gente faz aqui, pessoal? Ó, foi apressado aqui. Esse cara aqui, que está no denominador, ele foi lá para o numerador. Estão lembrados de uma propriedade das potências? Que quando eu mudo o cara aqui, ó, do denominador, o numerador, ou vice-versa, muda o sinal do expoente. Então, isso aqui era positivo, aqui fica negativo, tá? O que a gente faz aqui agora? Nós vamos fazer a aplicação, olha só. Esse menos 2 aqui, pessoal, ele desce, correto? Olha só. Esse bicho aqui, ó, ele desce, menos 2 vezes x. Só que como ele desceu, ele não pode deixar sozinho. Eu sempre subtraio com o anterior. Então, menos 2, menos 1. Tá? Sempre. Aqui vai ser menos 1, sempre. Porque é sempre o anterior.
Aí fica menos 2, menos 2x, aí menos 2, menos 1, menos 3, né? Não vai falar que menos 2, menos 1, pessoal, é mais 2, tá? No caso, é menos 3, porque você está prejuízo de 2, prejuízo de 1, tá bom? Aí aqui, como o expoente é negativo, no numerador ele pode ir para o denominador. Mas se fosse uma prova minha aqui, se você deixasse dessa forma aqui também, estaria certo, né? Menos 2 elevado a menos 3 também daria certo. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que você tem matéria de cálculo, tá? A gente só colocou aqui para você agora pegar pegar assim uma familiaridade. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós estamos quase terminando, tá, pessoal? A gente sempre procura ser bem objetivo nas aulas, só que às vezes a gente precisa assim, parar um pouquinho, tá? Mas precisa acalmar um pouco aqui, né? Então, olha só. A forma da velocidade, a derivada, velocidade é quem? Dx sobre ΔT, ou seja, a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Aí ele pergunta aqui, ó, as equações a seguir fornecem a posição x de t de uma partícula em 4 casos. Em todas as equações, x está em metros. Aqui, esse E aqui está enxerido, tá, pessoal? T em segundos. E T é maior que zero, quer dizer que o tempo é positivo, tá? A gente deu aqui. A gente deu 4 funções. Pessoal, isso aqui são funções que você está vendo em cálculo, tá? X igual a 3t menos 2. A função 2, x igual a menos 4t ao quadrado menos 2. A função 3 é x igual a 2 sobre t ao quadrado. E a função 4, x igual a menos 2. Pessoal, em que casos a velocidade v da partícula é constante? B. Em que caso a velocidade v tem um sentido negativo do eixo x? Quando a gente resolver isso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria da participação, tá? Vocês estão participando, eu gostaria que continuasse. Por que isso aqui chama função, pessoal? O que poderia me explicar? Se bem que ali está a equação, né? Mas, por exemplo, vocês estão aprendendo em cálculo funções. Por que função? Por que ele recebe esse nome? Por que recebe esse nome de função? Quem poderia me dizer, pessoal? Quem vai ser o corajoso ou corajosa aí? Por que ele recebe o nome de função? Desculpa, professor, repete a pergunta, por favor. Por que esse conteúdo, por exemplo, vocês estão vendo em cálculo funções, né? Por que ele recebe esse nome de funções? O que é uma função para vocês? A função ela é variável, né? No caso, ela tem várias composições, então ela adentra vários conteúdos. Assim, ela já começa da função do primeiro grau até vai várias outras partes, é complexa, no caso, para mim. Ok. Ó, pessoal, por exemplo, se eu falo que y é igual a x mais 1, isso é uma função? Sim. Mas por que isso aí é uma função? Vamos pensar. Eu inventei, tá? Y é igual a x mais 1. Por que isso é uma função? Por exemplo, y é igual a x ao quadrado. Também é uma função. Mas por que isso é uma função? Vamos lá. Gostei da resposta da colega aí. Gostaria que se ela ou outra pessoa pudesse dar continuidade. Vamos lá? Por que isso aí é função? Professor, Quem está falando? quando é relacionado em uma ou duas grandezas? Isso, muito bem. Gostei da resposta. Por exemplo, a função 1 ali, x igual a 3t menos 2. O que ela está mostrando para nós? Que o x está dependendo do t. Que o x está em função de t. É por isso, pessoal, que recebe o nome de função. Às vezes a gente passa a vida toda fazendo gráfico, faz gráfico, mas não sabe o que é aquilo. Né? Não sabe que aquilo ali é uma função de uma grandeza, como a colega falou, em relação a outra. Certo? Então, essas são funções variáveis, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar aquela função 1 ali. X igual a 3t menos 2. Vamos fazer bem calmamente, tá? E vocês têm que participar também, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui.
x igual a 3t menos 2. Pessoal, 3t é um polinômio ou é uma constante? Primeira coisa que a gente tem que saber. 3t é uma constante ou um polinômio? Quem poderia me falar? Vamos participar, pessoal. Eu acho que é uma constante, professor. 3t? Pessoal, toda vez que você vê uma variável casada com um número, é um polinômio, tá? É uma variável. Por quê? Porque se esse t assumir um valor, o 3, quando multiplica ele, vai ser... Vamos supor que se t vale 1. Então, se t vale 1, então vai ficar 3 vezes 1. 3. Agora, se t vale 2, 3 vezes 2, 6. Vocês estão vendo que está variando? Então, toda vez que você vê uma variável ali, como o t casada com 3, isso aí é um polinômio. Então, a gente vai ter que derivar esse polinômio aí, tá? E vamos derivar o 2 também. Observe que o 2, pessoal, o 2 está acompanhado de variável? O 2 tem alguma letra casada com ele? Sim ou não? Respondam, por favor. O 2 está casado com ele? Não tem. Então, o 2 é uma constante, ou seja, o 2 é o 2. O 2 é o 2 aqui em qualquer lugar, tá? Então, nós vamos, assim, derivar. Então, pessoal, lembra que agora há pouco a gente tinha, assim, o f de x é igual a 5x mais 1. Aí, quando eu derivava, eu usava a expressão f' de x. Então, como aqui é x, então eu posso chamar de x', tá bom? Que é simplesmente a velocidade. Mas vamos ver que quando eu tenho a função, a posição do módulo, quando eu derivo uma vez, eu acho a velocidade. Quando eu derivo 2 vezes, eu acho a aceleração. Tá, pessoal? E não é difícil, é sempre usando isso aqui, os polinômios, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, tá? Olha, me acompanha aqui, por favor. Como aqui é um polinômio, aqui em cima do t tem que número? Lembram? 1. Então, esse 1 desemboca, ele desce aqui, ele aqui, ok? Aí o 3 eu repito. O t eu repito. Só que aqui em cima tinha 1, vocês lembram, né? Quando ele desce, ele não pode deixar o lugar dele vazio. Ele tem que deixar o lugar dele com o anterior, tá bom? É por isso que eu pego e faço 1 menos 1, tá, pessoal? Ó, 1 menos 1. Menos 0. Por que olha só, a derivada de uma constante é 0, tá vendo? Por isso aqui é 0. Se aqui fosse um abacate, aqui seria 0. Tijolo, aqui seria 0. O pessoal está diferente de constante para polinômio. A constante, pessoal, é quando aparece um número puro, um número cru. Ele não misturou com ninguém. É um número puro, um número qualquer, tá? Agora, quando ele é um polinômio, quando ele está... Ô, professor, sim. No caso, no lugar do 2 aí, poderia ser qualquer número, sempre embaixo seria 0, independente do número. Isso, perfeito a sua leitura. Isso mesmo, seria um 0. Tá bom? Isso mesmo. E aqui, pessoal, não aqui eu faço diferente, porque aqui tem uma letra. Tá bom? Vamos continuar? Olha só. 1. Professor, esse 1 é da onde mesmo? Esse 1 é daqui, do expoente. Ele desembocou aqui. Esse T aqui tinha 1, né? Aí fica 1 menos o anterior dele. Isso aqui é 0, porque é o que a colega falou, tá? Se aqui fosse um 4 aqui, também seria 0. Uma derivada de uma constante sempre é 0. Aí, pessoal, nós chegamos finalmente aqui no final da conta, tá? 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 1 vezes 3 vezes t elevado a 0. Pergunta, toda base elevada a 0 é igual a quanto? Quem poderia me responder? Propriedade das potências. Toda base elevada a 0 é igual a 0, não é? Acho que 2 pessoas falaram ao mesmo tempo. É igual a? Eu acho que é 0 mesmo, professor. Eu acho que é 1, é? É 1, pessoal. Tá bom? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Que aquele cara ali, ó, t elevado a 0 vai ser igual a 1. Tá bom? Então, 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3, tá? 3 metros por segundo. A velocidade é constante. Por que a velocidade é constante? Porque o 3 é um número puro, 3 metros por segundo. Se desse assim um x ali, a gente seria, se desse assim 3x,
Aliás, x não ia dar. Ia dar 3t, por exemplo. 3t já não era constante. Por quê? Porque o t, pessoal, ele vai assumir valores, tá? O que você precisa entender é que só é constante quando é um número puro. Aqui que a colega falou agora pouco. Quando aparece um número puro ali, tá? E sentido positivo do eixo x. Por que é sentido positivo do eixo x? Muito fácil. Porque o 3 deu positivo. Se fosse menos 3, seria sentido isso mesmo, negativo. Tá bom? E são 4 exemplos aqui, pessoal. Eu vou fazer só 2, tá? Os outros 2 você vai fazer em casa. Vamos fazer agora o exemplo 2. Só que antes de passar para o exemplo 2, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa assim que você não entendeu? Ó, você acabou de fazer uma derivada. Esse você vai aprender depois dos limites, né? Vocês estão vendo funções, vocês vão ver limites, né? E depois derivada. É óbvio que existem outras propriedades das derivadas. Tem umas cabeludas aí, né? Tem a tal da trigonométrica, que é bem legal, né? Vocês vão se divertir bastante, né? Só que eu não vou colocar aqui não, por enquanto não, né? Não vou colocar derivadas trigonométricas aqui de física, tá, pessoal? Por enquanto não, tá? Pessoal, alguma pergunta aqui? Tá tranquilo? E só lembrando que se aparecer dúvida depois, posterior, porque às vezes aparece. Você tem que contar, professor, você derivou lá e eu não entendi também. A gente tira dúvida, tá? Posso partir para o próximo exemplo, exemplo 2? Está quase finalizando a aula, pessoal. Alguma pergunta? Posso passar para o exemplo 2? Vamos para o exemplo 2, então, tá? No exemplo 2, você tem outra função, ó. X igual a 4t ao quadrado menos 2. Então, vamos achar a derivada dela também, tá? Ó, é isso aí. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tá vendo? Ele desemboca na frente do menos 4, tá aqui. E aí, quando ele desce, ele deixa um substituto dele. Qual é o substituto dele? Ah, é meu anterior. Ou seja, vai ser 2 menos 1. Tá bom? Sempre vai ser assim, pessoal. Sempre vai ser assim. Vocês não... Aqui não vai ter outra... Não vai ter erro, né? Porque sempre o cara desemboca, vai ter que deixar um substituto dele. Quem é o substituto dele? É sempre o anterior dele. Então, você tem que subtrair ali. 2 menos 1, tá? E aqui, pessoal, era menos 2 e deu 0. Por que deu 0 mesmo? Quem poderia me responder? Quero a participação de vocês. Por que deu 0 aqui, pessoal? Porque só tá o 2 aí. Isso, a derivada de uma constante é igual a 0. Muito bem, tá? Um momentinho aqui, pessoal. Exatamente, isso mesmo. Então, um momento, deu uma travada aqui. Olha, pessoal, então, nós paramos aqui, né? Aí eu perguntei assim, por que deu 0? A colega respondeu, né? Ó. Então, aqui, para a gente terminar, agora é matemática, ó. V é igual, aqui eu fiz direto aqui, ó. 2 vezes menos 4, menos 8. Aí repete o T, tá aqui, bicho, ó. 2 menos 1, 1. Pessoal, mas lembra a propriedade? Toda base elevado a 1 é igual a quem? Me respondam. Na potenciação, toda base elevada a 1 é igual a... Quem poderia abrir o microfone e falar? Toda base elevada a 1. Agora há pouco alguém respondeu. Que toda base elevada a 0. Isso, ele mesmo. Muito bem. Então, T elevado a 1 é igual a T. Pronto, pessoal. Então, V é igual a menos 8T. Agora, eu gostaria que vocês comparassem, pessoal, o resultado que nós acabamos de encontrar, tá? Menos 8T. Tá vendo? Menos 8T. Com esse resultado aqui. Vocês estão observando que aqui tem um T? O que isso quer dizer, então? Se ele é T, não é constante. Por que você não é constante?
Porque o T, pessoal, é T de tempo, ele vai assumir valores, tá? Aqui, esse 3 aqui, ele é constante, porque ele é um 3 puro, sozinho, ele não vai assumir valores. Agora, o 8, não. O 8, esse T aqui, ó, ele pode valer 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que o número estiver casado, namorando com uma letra, ele não é constante, ele muda, vai variar, tá? E por que é sentido negativo do X? Porque é negativo. Só por causa disso. Tá bom, pessoal? Veja bem. Aqui é a mesma coisa, tá? Depois eu vou corrigir, deixar somente aquilo que nós fizemos aqui, tá? Pessoal, ficaram mais 2 exemplos para fazer. Lembra que eram 4 funções? O que você vai fazer? Você vai pegar e fazer depois, tá? Você vai fazer as 2 funções, e aí depois você vai marcar um dia que você me pegar, tirar foto e mandar para mim. Tô brincando, pessoal. Você vai fazer no seu caderno. E aí vai depois conferir, pessoal, tá certo, tá? Porque é assim que a gente aprende. Aqui, pessoal, esse exemplo 2 aqui, ó. A posição de uma partícula que se move em um eixo x é dada por x 1,2t menos 2,1, que é o cubo, vírgula, com x em metros e t em segundos. Qual é a velocidade da partícula no instante t igual a 3,5 segundos? A velocidade é constante ou está variando continuamente? Aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu fazer aqui. O exercício, ele te deu uma função, correto? E ele pede qual é a velocidade no instante t igual a 3,5 segundos. Cuidado aqui, porque tem muito aluninho que, se t vale igual a 3,5, é só no lugar do t aqui colocar esse cara aqui. Pessoal, não é assim. Por que não? Porque ele quer qual é a velocidade da partícula no instante t igual a 3,5 segundos, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso, nesse caso aí, derivar essa função. E aí vem uma pergunta, por que eu tenho que derivar? Qual a importância? Por que eu não posso colocar direto ali, pessoal? Ó, se t vale igual a 3,5 segundos, por que eu não posso pegar o 3,5 e colocar lá no lugar do t ali, naquela função? Por que eu tenho que derivar, pessoal? Gostei da participação de vocês. Física é muitas perguntas, tá? E quanto mais o aluno responde, até mesmo que ele erre, ele cresce, pessoal. Por que eu tenho que derivar? Você está vendo assim que eu faço muitas perguntas, né? Por que é função? Por que eu tenho que derivar ali? Só porque é bonito? Porque lá está elevado ou não? Não. Não é. Por que eu tenho que derivar? Ó, ali, aquele x igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo é uma posição. É a função posição. Aí a pergunta é, por que eu tenho que derivar? Para achar o quê, pessoal? Você lembra agora há pouco eu disse assim, que quando eu derivo a posição x em relação a t, eu acho a velocidade. Então, por isso que eu tenho que derivar, porque ele quer a velocidade da partícula no instante t igual a 3,5 segundos. Então, eu preciso derivar essa posição para encontrar o quê? Para encontrar a velocidade. É por isso, pessoal, tá? Por isso que eu tenho que derivar. Porque se eu pego 3,5 e coloco lá no t direto ali, eu não estou achando a velocidade, estou achando a posição, tá? Eu preciso derivar para achar a velocidade. Então, aqui, vocês estão vendo, é bem fácil, ó. Primeira coisa, qual é a derivada de 7,8? Nós sabemos que a derivada de uma constante é igual a zero, tá aqui. Qual a derivada de 9,2t? O que a gente faz aqui, ó? Aqui em cima do t tem um 1, aí o 1 tomba, tá vendo aqui, ó? Esse 1 aqui é um que estava aqui em cima, pessoal. 1 vezes 9,2. Aí o 1 desembocou, ele não pode deixar o posto dele sozinho. Ele deixa sempre o anterior. Então, para a gente saber disso, é 1 menos 1, tá? Aí menos, aqui o menos. Aqui a mesma coisa, ó. O 3 está em cima,
desemboca multiplicando 2,1 vezes T, como o T desceu, desculpa, o 3 desceu e tem que deixar o anterior, ou seja, 3 menos 1. Então, aqui eu estou no limite da minha vida, que é 0. Aí fica, ó, 1 vezes 9,2, 9,2. T elevado a quem? 1 menos 1, 0. Todo mundo sabe que toda base elevada a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 9,2, 9,2. Desculpa, pessoal. E aqui, pessoal, para terminar, esse 3 aqui é o 3 que desembocou, né? 3 vezes 2,1 dá 6,3. Repete o T. 3 menos 1, 2. Tá bom? E aí você achou a função de velocidade, tá bom? E aí, pessoal, é muito importante você depois praticar isso aí, tá? Pratique. Pessoal, a questão da continha não terminou ainda, porque nós encontramos o quê? A função velocidade. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou minimizar aqui, vamos fazer aqui ao vivo, né? Porque o que a gente faz aqui? O que ele está querendo? Olha, acha o valor da velocidade no instante t igual a 3,5 segundos. Então, pessoal, qual é a ideia? A ideia é aonde tiver t, eu vou colocar aqui número. Quem poderia me falar? Estou aguardando vocês, pessoal. No lugar do t, eu vou colocar aqui número. Tá? 3,5? Isso, muito bem, gostei. 3,5, pessoal, tá? É isso que nós vamos fazer, tá? Estou colocando aqui. A gente, vamos bem bonitinho, tá? Deixa eu ver aqui. Então, aqui vai ser o T, né? Só que o T a gente sabe que é 3,5 e aí ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, 6,3. Quem é T? 3,5. Só que está ao quadrado, a gente tem que deixar ao quadrado. Como é que a gente faz aqui agora? Resolve primeiro quem? A parêntese, né? A potenciação. Né? 6,3. Aí, vezes 3,5 ao quadrado, pessoal. Aqui pode usar a calculadora aqui, né? Você vai usar a calculadora aqui para a gente terminar aqui logo. Vou pegar aqui. Por isso é importante tomar a calculadora. Vai dar 12,25, tá? Pronto. E aí, pessoal, para a gente terminar esse negócio aqui, vai... Deixa eu ver aqui. E agora, o que a gente faz aqui primeiro? Eu posso pegar 6,2 menos 6,3, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Qual é a primeira continha que eu faço aqui? Quem poderia me responder? Multiplicação. Isso, a primeira multiplicação. Muito bem. Então, aqui V, aí eu repito o 9,2 menos 6,3 vezes 12,25, aí eu faço a continha aqui, tá? Ou seja, 6,3 vezes 12,25, aí tu vai achar aí 77,175, né? Aí agora sim, 9,2 menos 77,125, né? Alguém pode perguntar, professor, pode arredondar isso aí? Pode, não tem problema não, tá? O mais importante aí é você entender o que nós estamos fazendo, o fenômeno, né? Está acontecendo aí. Então, quando eu subtrair isso aqui, eu vou achar um valor negativo, tá? De aproximadamente 68 metros por segundo, tá? Então, isso aqui é um valor aproximado. E aí ele faz algumas perguntas. Ó, a velocidade é constante? Para eu responder essa pergunta, olha, preciso...
concentrar nisso aqui, pessoal. Ó, daí que a velocidade é constante, ela não é constante. Por que ela não é constante? Porque ela tem uma variável aqui, ó, tá? Se ela tem a variável, essa variável vai assumir valores, tá? E aí vai mudar, como nós estamos vendo aqui que mudou. Então, ela está variando, desculpa, ela é constante ou está variando continuamente? Então, a gente pode dizer com certeza que ela está... Opa, fazer aqui. Variando, né? Continuamente. Tá bom? Está variando continuamente, tá? Então, pessoal, não é tão complicado como vocês estão vendo aí, tá? Assim, a gente procura fazer assim, passo a passo, tá? Agora, eu repito que você tente, né, fazer depois, tá bom? Repetir, e aí, se você tiver dúvida, você pergunta, tá bom? Vamos agora continuar aqui, quase terminando já, tá? Deixa eu... Vamos falar agora da aceleração, tá, pessoal? Nós falamos da velocidade, fala da aceleração. E aí, a gente encerra. O que é a aceleração, pessoal? A aceleração nada mais é do que a variação de uma velocidade, tá? A aceleração ela pode ser positiva, quando você pisa no acelerador, por exemplo, ou ela pode ser negativa, quando você pisa no freio, tá? A aceleração negativa, ela recebe o nome de desaceleração, tá bom? Então, assim, a aceleração média, ela é dada por quê? Pela variação de velocidade dividido pelo tempo. Só que aí, pessoal, existe também a aceleração instantânea. Assim como existia a velocidade instantânea, né? Existe também a aceleração instantânea, que é o quê? É a derivada da velocidade pelo tempo. Ora, agora há pouco, o que a gente tinha? A gente tinha a posição x. Quando eu derivava, eu achava a velocidade. Ok? Para eu calcular a aceleração, é muito fácil, é só derivar a velocidade. Ok? Quando eu derivo, pessoal, a posição uma vez, eu acho a velocidade. Aí, quando eu derivo a velocidade, eu acho a aceleração. Então, em palavras, a aceleração de uma partícula em qualquer instante é a taxa com a qual a velocidade está variando nesse instante, tá? Aí, matematicamente falando, pessoal, a definição de aceleração, né, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, tá? Em outras palavras, professor, não tem que decorar isso, professor. Não, professor, nada disso. Você tem que entender aqui. Sejamos práticos. Tem que achar a aceleração. Você tem que derivar a velocidade. Mas, professor, eu não tenho a velocidade. Se você não tem a velocidade ainda, pelo menos você vai ter a posição. Então, é por isso que aqui está dizendo que você tem que derivar duas vezes a posição. Mas o que acontece geralmente nos exercícios? Ele te dá a posição, aí você deriva uma vez, acha a velocidade. Aí você deriva outra vez, acha a aceleração. Tá bom? E a unidade de aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, é o ms ao quadrado. Essa unidade aqui a gente pode demonstrar depois como chega nela, mas é só você utilizar. Vamos fazer aqui um exemplo, e aí a gente encerra a nossa aula, tá? Se me dá só esse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só um pouquinho aqui, pessoal. São dois exemplos. Vou fazer um e aí você vai... Não, é o mesmo exemplo. Eu deixei esse espaço aqui para a gente poder fazer ele mesmo, tá? Então é o seguinte, olha. Esse exemplo aqui, pessoal, é o anterior, tá? O pessoal deixava o espaço para a gente fazer. Vamos fazer agora aqui. Então, é o último exemplo e a gente encerra a nossa aula, tá bom? A posição de uma partícula em um eixo x é dada por x de t igual a 4 menos 27t mais t ao cubo, onde x está em metros e t em segundo. Letra A. O item A, no caso, né? Obtenha a função velocidade, v de t, e a função aceleração A de t da partícula. E a letra B. Existe algum instante para o qual v é igual a zero?
Só quando você olha um problema desse, às vezes o aluno olha assim, agora, hoje eu me lasco. Hoje, de onde eu vou fazer tudo isso? Pessoal, não precisa ter esse pensamento, né? Porque quando a gente tem um pensamento negativo assim, você já está declarando que você não vai conseguir. A ideia é você tentar falar assim, olha, eu vou tentar conseguir, né? Então, o que você tem? Você tem uma função, posição. O exercício pede para você, letra A, achar isso aqui, ó. A função V de T. Primeira coisa que ele quer, que você calcule, é isso aí, tá? O que eu tenho que fazer, pessoal? Derivar. Eu tenho que derivar 4 menos 27t mais t ao cubo, ok? Vamos fazer isso, então? Então, eu sei que V, ele, que é a velocidade, ele é igual a... Deixa eu fazer aqui, certinho, tá? Ele é, pessoal, a derivada da posição em relação ao tempo, tá? Em outras palavras, é o x', tá? É o x'. Então, V é igual. Quem poderia dizer para mim aí, qual é a derivada do 4? Vamos lá, pessoal? Vocês querem terminar a aula rápido? Vamos lá? Vamos participar. Qual é a derivada do 4, pessoal? Qual é, pessoal, a derivada do 4? Isso, eu não sei se está aqui até as horas. Zero. Ótimo, zero, muito bem. A derivada de uma constante é sempre zero. Agora, a derivada desse rapaz aqui, 27t. Ah, professor. Pessoal, lembra que aqui número tem sendo t? 1. Então, 1 vezes quem? 27t. Aqui. O 1 desceu. Quem fica lá em cima dele, pessoal? Deixa eu fazer aqui. Estou aguardando a resposta dos senhores. O 1 desceu, pessoal. Quem ficou no lugar dele? Vamos lá? Vezes, tá? Pessoal, o 1 desceu. Quem ficou no lugar dele? Vocês sabem. Vamos pensar, vamos. Como é que é a regrinha? No caso é o menos 1? O pico zero? Não. Isso, muito bem. Sempre é o anterior, parabéns. Aí mais. Olha só, aqui é o 3. Então, o 3 desce. Ok? 3 desce. E aí, fica... Beleza, o 3 desceu. Quem ficou lá no lugar dele? Vamos lá, pessoal? Qual é a regrinha? O que a regrinha diz? No caso, que é o 2. Muito bem, número 2. Parabéns, pessoal. E aí, V é igual. Tá, deixa eu ver aqui. Isso. Muito bem, agora para terminar. Bom, zero que eu posso limpar da minha vida. Ó, T elevado a zero. Tudo elevado a zero, vocês já falaram que é 1. Né? Então, T elevado a zero é 1, pessoal. 1 vezes 27, 27. Aí mais 3t ao quadrado. Tá bom? Pessoal, só isso. Essa é a letra A. Obtenha a função velocidade V de t. Você descobriu. Não é fácil? Não é tão difícil assim, tá bom? Não é tão difícil. E agora, na letra B, ele pede... Ah, não, desculpa. A letra A ainda. Ele pede para você usar a função aceleração. Para você achar. Quem poderia dizer para mim... Deixa eu concluir aqui. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Para achar a aceleração. Agora há pouco foi falado, né? Quem poderia dizer para mim? No caso, ele passa sendo dividido, professor? Então, para eu achar agora a função aceleração, eu tenho que derivar o valor que eu encontrei aqui. Se eu encontrei aqui 27 mais 3t ao quadrado, eu vou ter que derivar esse rapaz aqui, tá bom?
Fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Porque assim, pessoal, quando eu derivo a posição, eu acho a velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu acho a aceleração. Tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então, a gente sabe que nós achamos esse valor aqui, tá? No caso aqui, essa é a função velocidade. Deixa eu colocar aqui. Ó. O que o exercício quer agora? Ele quer isso aqui de você, ó. Ele quer a função aceleração, tá? Então, a aceleração, ela vai ser a derivada, pessoal. Deixa eu colocar aqui certinho. E vai ser a derivada de quem? Da velocidade em relação ao tempo, tá bom? E você observa aqui que você já tem a função velocidade, você encontrou agora há pouco, ó. Então fica mais fácil ainda. Aí eu pergunto, então, qual é a derivada do 27? Derivada de uma constante sempre é zero, né? Mas, e professor, e agora o que eu faço? Não tem erro, pessoal. O 2 passa para frente, certo? Ele vai multiplicar quem? Deixa eu ver aqui. Ó. Multiplica quem, pessoal? O 3, o T. Bom, se o 2 desceu, tem que deixar ele tem que deixar o anterior, que é 1, certo? E aí, A, que é igual. Esse 0 vai para o espaço. 2 vezes 3, 6T. Pronto, pessoal, porque P elevado a 1 é igual a T. Tá bom? Essa é a função. E aí ele pergunta assim, existe algum instante para o qual V é igual a 0? Essa é a letra B. Pessoal, como é que eu faço para achar isso aqui? Esse negócio aqui é muito fácil, olha, por quê? Tá vendo isso aqui? Esse V igual a 27 a TC ao quadrado, o que eu tenho que fazer? No lugar do V, vou colocar o 0, tá bom? Então, tá, 0 é igual a 27 mais 3T ao quadrado, tá bom? E aí eu pergunto, quem é que lembra de equação do segundo grau, pessoal? Alguém lembra? Pessoal que foi do terceiro ano passado aí, ó. A equação do segundo grau eu lembro um pouco, professor, mas não tanto. Tá bom, então. Porque assim, pessoal, essa equação aqui, ela é uma equação do segundo grau, tá? Então, 0 é igual a 27 mais 3t ao quadrado. Como é que a gente resolve isso aqui? Letras para um lado, números para o outro, né? Então, acho que está assim, 3 menos 3t ao quadrado é igual a 27. Ou seja, o 3t ao quadrado estava lá no segundo, vem puxou para o primeiro, tá? Aqui, pessoal, como é que a gente faz agora? Quem lembra? T ao quadrado, ó, T ao quadrado, ele é igual a quem? Estão lembrados que quem está multiplicando passa o quê? Dividindo, certo? Isso, muito bem. Eu coloco aqui 27 sobre 3. Só que esse cara aqui é negativo, né? Principalmente é negativo. E perspectiva não saiu, né? Menos 27. Então, o que é, pessoal? 27 dividido para 3, né? 9. Ó, muito bem. É igual a menos 9. Pessoal, vocês estão lembrados do ano passado que... Bom, eu falando isso para o terceiro ano, né? Tem pessoas aqui que estudaram o terceiro ano alguns anos atrás, né? Existe raiz quadrada de número negativo, pessoal? Assim, dentro dos números naturais, porque eu sei que a gente sabe que quando fala de números complexos, aí existe, né? Porque o valor de I ao quadrado é menos 1. Só que eu não estou falando de números complexos aqui, tá bom? Então, pessoal, o que acontece aqui? Quando acontece uma situação dessa aí, T ao quadrado é igual ao quadrado de menos 9, tá? Sempre assim, 4 é 16. Agora a pergunta é, que número que eu multiplico? Ele mesmo dá menos 9. Não tem, pessoal, entendeu? Então, assim, deixa eu colocar aqui, ó. T é igual
pessoal? Vamos terminar agora, tá? Menos 9. Ó. Então, P, pessoal, ele... Nesse caso aqui, deixa eu colocar um símbolo aqui. Ele não pertence aos números naturais. O que quer dizer, então? Quer dizer, pessoal, que T... Porque quando eu tiro a racionalidade de menos 9, eu não vou encontrar nenhum valor, tá? A não ser se eu usar a questão do menos 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, a pergunta, ó, se existe algum instante para o qual V é igual a zero? A resposta é não, tá? Por quê? Porque não tem número negativo, tá? O que é isso? O que isso quer dizer, cientificamente falando? Significa dizer que nesse intervalo de tempo que nós estamos analisando essa partícula, em nenhum momento ela parou. V foi diferente de zero em todos os momentos, tá bom? Pessoal, então, deixa eu voltar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Então, assim, tem algumas perguntas aqui no chat aqui, olha. Ah, tá, mas aí alguém já respondeu aqui. Tá bom. Pessoal, então, veja bem, nós vamos encerrar nossa aula aqui, mas, assim, eu gostaria, se você tivesse alguma dúvida, você perguntasse, tá? Entrasse em contato comigo. Professor, mesmo com que nós já explicamos, pessoal, não tem... Você pode ficar tranquilo que não tem, assim, galho nenhum, tá? Você pode perguntar a qualquer momento, tá bom? Fique tranquilo, a gente está aqui para ajudar, sei da dificuldade. O que nós vamos fazer agora? Nas próximas horas, talvez próximos dias, é melhor, você vai estar recebendo uma lista de exercícios, tá? Vai ser uma lista de exercício avaliativa. Você vai fazer, você vai me entregar, a gente vai ver certinho como é que vai entregar, tá ok? Para já começar a contar com um ponto, tá bom? Pessoal, alguma pergunta dessa aula, alguma coisa que você queria colocar, se alguma coisa não ficou bem clara, tá? Ou ficou tranquilo? Vai passar por Natália? Sim, ou sim. Poliana, é meio complexo mesmo. Meio complexo, né? Pessoal, eu vou evitar de colocar, assim, a atividade síncrona, né? Por exemplo, prova, quinta-feira que vem. Ó, você tem uma ideia, ó. Então, algum colega falou que são 36 alunos. Só 15 estão presentes. Os outros eu não sei onde estão. E também, assim, eu não vou atrás, o que você está fazendo? Porque você não foi na aula, eu não vou fazer isso, né? Acho que cada um tem que ter a responsabilidade, né? E a gente não vai colocar atividade sim, porque pode prejudicar alguns e de forma, assim, até o aluno que estava realmente precisando. O que a gente vai fazer aqui? Colocar no AVA, né? E aí, aquele negócio, professor, tem que aluno que copia um do outro, aí eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, porque é aquele negócio, cada um já tem idade suficiente para entender o que é melhor para ele, tá? Pessoal, então, mais alguma pergunta? Uma colocação, ficou claro? Eu acho que foi a Ana Maria, né, que falou assim que já estudou física já há algum tempo, né, Ana? E qualquer dificuldade você me procura, tá bom? Pode deixar, professor. Eu agradeço pela compreensão e eu procuro mesmo. Tá bom. E os demais, pessoal, também, tá bom? Os demais também, não esqueça. Agora, para terminar nossa aula, pessoal, o que você vai fazer? Você vai colocar a palavra presente, tá bom? Todo mundo aí é a chamada, tá bom? Escreva presente e você pode sair da sala, tá bom? Vamos lá, que vocês vão ter, deixa eu ver aqui, 1 minuto para fazer isso. Ok? Só escrever presente, tá? Presente no meu recinto, é só para ver.
Todos colocaram presente aí, pessoal? Vamos encerrar a reunião, tá? É porque assim, espera-se que todos estejam. Tchau, Natália. Então tá, pessoal, nós vamos agora encerrar nossa reunião, tá bom? Todos presentes, então não tem mais nada aqui, tá? Então, bom dia a todos, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.